Bom dia, meus irmãos. Eu creio que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor deve estar aí no seu coração. Então eu rogo a Deus que permaneça no seu coração, na sua mente, na sua alma, na sua casa, na sua família, no seu olhar, no seu falar, no seu andar, enfim, em você. Amém? Nós estamos felizes que, afinal de contas, estamos na casa de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 19. Se você puder ficar em pé, depois você senta e eu fico em pé sozinho por você. Salmo 19. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelas esteiras sociais, seja muito bem-vindo. Nós estamos na Igreja Batista Alvorada, uma igreja que ama, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, aqui no Nordeste. Uma igreja da Convenção Batista Brasileira, uma igreja que está em plena campanha de missões, anuncia a paz, a Convenção Batista Baiana. Salmo 19, nós vamos ler de forma participativa. Ele é um salmo curto, então vamos ler do primeiro versículo ao versículo 14. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouvem nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija, como herói, a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. Meus irmãos, há um desequilíbrio muito grande em quase tudo na vida. Esse desequilíbrio, ele proporciona à maioria de nós ajustes e desajustes. Esses desequilíbrios, eles tiram a constância, eles tiram a firmeza. Esses desequilíbrios, eles cansam a nossa caminhada, desestrutura os nossos projetos. Esse desequilíbrio, ele partidariza, inclusive a igreja, as denominações. Esse desequilíbrio fragmenta a família, ou as famílias. Esse desequilíbrio faz a pessoa acreditar em uma coisa e desacreditar em outra. Esse desequilíbrio faz a pessoa buscar algo que é bom e esquecer de que se algo bom não pode caminhar sozinho. Deixa eu tentar dar um exemplo. Imagine uma pessoa que crê muito na oração. É bom ou ruim crer na oração, meus irmãos? Meu Deus do céu, é maravilhoso. Agora imagine uma pessoa que ora muito, 40 dias de oração, ora muito, mas não gosta de ler a Bíblia. Teologia, como diz o Dr. Luiz Saião, um saci pererê. Agora você imagine uma pessoa que lê muito a Bíblia, irmãos, mas é profundamente conhecedor da Bíblia. E quando lê a Bíblia, que você está andando errado, ele diz assim: eis que eu te digo, servo meu.
E o cara já vem, ela já vem com toda a Bíblia na palma da língua. Que é um palmo de língua. Mas não gosta de orar. E só lê a Bíblia para confrontar o outro ou para aprender. Mas em casa não faz um culto doméstico. Não vive o que a Bíblia diz. Desequilíbrio. Você imagine uma mulher com um salto Luís XV na perna direita e Luís XIII na perna esquerda. Você imagina uma mulher andando com um salto maior do que o outro. Você imagina um homem que malha. Eu acho bonito o homem malhando, oh, coisa linda. Você já viu aquele desenho animado antigo? Formiga Atômica, oh, que coisa linda, irmãos. Quem lembra do Formiga Atômica? Formiga Atômica era muito forte em cima, mas embaixo, fininho. É desequilíbrio quando a pessoa malha em cima e não malha embaixo. É desequilíbrio quando a pessoa faz uma comida muito gostosa e põe muito sal. Misericórdia. Irmão, é desequilíbrio quando uma pessoa faz um churrasco e não chama o pastor. Oh, meu Deus. Isso é um desequilíbrio. Vocês concordam comigo? É um desequilíbrio um negócio desse. Mas voltando aqui, queria conversar uma coisa com os irmãos. Vocês já aprenderam, desde quando eu estive aqui a primeira vez, que eu tenho um jeito bem gostoso, estou me autoproclamando, de bater na igreja, né? Eu acho que quando a gente dá risada, depois você pode bater em qualquer parte do corpo. E hoje eu queria falar isso para você. Que eu tenho percebido crentes desequilibrados. Crentes totalmente desequilibrados. Olho para uns que são fantásticos aqui na igreja. Não estou falando com você. Se servir para você na internet, você que nos visita, estou falando da minha igreja. Crentes desequilibrados. O bom é que eu estou falando para gente inteligente e sabe que eu não estou falando do jargão popular desequilibrado. Eu já dei exemplos que são medidas diferentes. Jugo desigual. Um boi maior do que o outro. Então, em minha igreja, eu vejo gente que serve demais, gente. Ou igreja que tem gente para servir, mas serve demais. O piano está sujo, limpa, e corre para um lado e corre para o outro. Mas não gosta de orar e não gosta de meditar na palavra. Eu vejo gente em minha igreja, irmão, que conhece demais a Bíblia. Gente, eu fico encantado, falo, meu Deus, será que um dia eu vou conhecer a Bíblia desse jeito? O cara conhece demais, ele conhece demais. Mas de vez em quando eu paro para conversar com um filho, o filho diz assim, pastor, não estou suportando mais. Não suporto mais minha mãe, não suporto mais meu pai. E de vez em quando eu vejo gente que ora, que meu Deus, que coisa linda, ó Jesus, ó Senhor, coisa perfeita. Mas até quando vai falar um versículo é sempre o mesmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A mesma coisa. Há pessoas tão desequilibradas, irmãos, que elas conseguem caminhar com Jesus e caminhar com Haddad e com Bolsonaro ao mesmo tempo. Conseguem amar Jesus e amar os políticos na mesma intensidade. Eu não consigo entender. Há pessoas tão desequilibradas que elas conseguem entrar numa igreja, viver da igreja, ouvir palavra, pegar o papel higiênico e não conseguem ser ofertante dizimista. É muito desequilíbrio na minha cabeça. E por que eu escolhi esse Salmo 19? Porque para mim esse é o Salmo que convida-nos ao equilíbrio. O Salmo 19 é aquele salmo que a maioria dos teólogos, esmagadora, diz assim, esse salmo é de Davi. Ele é de Davi por causa da linguagem, ele é de Davi por causa da atribuição da teoria, e ele é de Davi pela sinceridade das expressões, pela sinceridade das confissões. Então eu queria que você acompanhasse comigo o que esse salmo está querendo dizer. Há um grupo de teólogos, entre eles alguns católicos e pouquíssimos evangélicos, gente estudiosa, que acha que esse salmo é um salmo que foi compilado, que é um salmo que tem 2 autores. Por quê? O que a teologia faz? A teologia faz um emparelhamento de discursos. Ele faz um espelhamento de discurso. Ele pega um discurso, mostra para o outro e vê coisas semelhantes. Então eles acham que do 1 ao 7 foi uma pessoa que escreveu, que eles acreditam que foi Davi. Só que quando ele chega do 7 em diante, ele acha que não foi Davi. Eu penso diferente,
Porque quem conhece um pouco de Deus, sabe que Deus trabalha na singularidade das pessoas, na subjetividade das pessoas. E Deus consegue, por exemplo, pegar uma pessoa que é considerada, à luz do Antigo Testamento, especialmente da Torá, que é um dos homens mais trapaceiros da história do antigo Israel, que é Jacó. E Deus consegue pegar esse mesmo homem e no Salmo 46 dizer bem assim: bendito seja o Deus de Jacó. Então só Deus consegue pegar um elemento que não vale nada e já tinha claudicante decidido mudar de vida uma vez, mudar de vida outra vez, mudar de vida outra vez, que ninguém em Israel dava mais nem expressão de confiança para ele. E Deus aposta tanto em Jacó, quando o povo não esperava mais, Jacó é liberto das suas mazelas, das suas misérias, tem um encontro com seu irmão, e talvez 18 versículos depois, aquele encontro tem importância na sua vida. Então, só Deus consegue fazer uma mesma mente, um mesmo coração, departamentalizar a sua vida, fatiar a sua vida, pinçar a sua vida e fazer agrupamentos para abençoar outros. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Nesse contexto, Davi, eu diria que ele está triste. Por que Davi está triste? Porque Davi percebe que nessa cultura, vamos dizer assim, eles estavam adorando um rei chamado Sol. E o rei Sol era alguém muito importante para eles. E eles tinham tanta ênfase no Sol, que eles acreditavam que o Sol, quando estava se pondo, que ele parava lá no fim do mar, eles diziam bem assim: o Sol está indo fazer sexo, está indo fazer amor. E eles tinham uma convicção que o Sol entrava numa cabana, tipo o noivo entrava numa cabana para esperar a sua noiva, e eles tinham uma convicção que esse Sol entrava numa cabana, tinha sua relação, e depois o Sol voltava. E eles dizem que de todos os astros, de todas as energias e de todas as suas forças, o Sol era o Deus absoluto. Era ele que criava e descriava. Era ele que trazia a luz e apagava a luz. Era ele que entrava no cenário e saía do cenário. Então o Sol aí é o Deus. E aí o que é que o salmista começa fazendo? Ele diz assim: os céus proclamam. A expressão proclamar é clamar sem ninguém dizer. Clame. É alguém que proativamente diz assim: a minha vida é um clamor a Deus. Infelizmente, acostumamos que clamar é quando você está passando por problemas na vida, eu vou clamar. Não. Então os céus proclamam a glória de Deus. Primeira coisa que eu já enxergo nesse texto: há evangélicos que não conseguem adorar a Deus fora da igreja, porque precisam da música evangélica para adorar, precisam de um pastor, precisam de um ministro de música para adorar. Aí o salmista começa dizendo o seguinte: quando você abre a porta do seu quarto, ou você que está com o seu carro com teto solar, se você estacionar lá no shopping, levantar a cabeça e olhar um pouquinho para o céu, já é um Pentecostes de amor. Se você olhar para o céu, o hino mais lindo brotará do céu: fui eu que fiz os céus, meu filho. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus gritam. Os céus ativamente falam: Deus existe. Deus existe, Ele me fez. O céu fala todos os dias: Deus me fez. Deus me fez. E quando você olhar para o céu durante o dia, veja que Deus fez o céu. Isso é um versículo bíblico, gente. É um versículo bíblico sem letras, sem ortografia. Mas ele diz mais: o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento, irmãos, é como se fosse um grande lençol azul. Lembra aquelas decorações que de vez em quando a gente faz em aniversário? Eu já fiquei hospedado na casa de um pastor, que o quarto do filho dele era um grande lençol,
e tinha várias estrelas. Esse é o firmamento. O firmamento é um grande lençol. Agora imagine que esse lençol pega do Brasil ao Japão. Esse lençol, ele ultrapassa o Brasil e o Japão e vai pelas galáxias. O homem está lutando até hoje, 50 anos depois de ter ido à Lua, que a gente nem tem 100% de certeza que foi mesmo, né? Mas depois de ter ido à Lua, o homem está agora pensando em ir a Marte. Quando o homem chegar lá, ninguém aqui vai estar aqui e Deus vai estar esperando. Demorou, hein? Porque o firmamento, irmãos, anuncia as obras das mãos de Deus. Eu fico pensando Deus colando as estrelas no céu. Eita, irmão. Agora o homem não aprendeu ainda que cada estrela é um versículo bíblico para o coração do cristão. Quando você estiver em sua casa, que você sair e ver uma estrela, ali está a voz de Deus para a nossa consciência. Amém, meus irmãos? Versículo 2 diz assim: um dia discursa outro dia. O que esse texto está querendo dizer? Olha, primeiro versículo, volta ao primeiro versículo. Porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que isso acontece? Acontece que um dia, sabendo disso, o que é que um dia faz? Verso 2, um dia discursa outro dia. Um dia chega para o outro dia e fala. Mas o que me chama a atenção, que esse dia que fala para o outro dia, revela o conhecimento a outra noite. É uma comunicação contínua e sem palavras. Sem palavras. Verso 3, eles não têm palavras. Eles não falam nada, eles não verbalizam, não há sonorização. Eu fico pensando, irmãos, como é que o dia fala para o outro dia? Será que pisca o olho? Será que é a sobrancelha? Será que é um toque no cabelo? Um código? Como será isso, irmãos? Você consegue imaginar? Como é que... Porque nós só entendemos, no máximo, libras. Pronto. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve som algum. Falei para a Cláudia que um dia desse estou com vontade de a gente cantar aqui sem som, sem instrumento, pregar sem microfone, para ver como é que os irmãos reagem. Será que você não adora a Deus só porque tem piano, não? Você imagina, irmão, se a gente chegar aqui na igreja e Cláudio, esse grande ministro, pegar as piores vozes da igreja e botar para cantar. Olha, tem irmão aqui na igreja que vai descer na madeira em Cláudio, mas vai bater em Cláudio com bambu, porque foi ensinado que só adora quem tem a voz bonita. E aí a gente é chocado pela Bíblia, que um dia está adorando para o outro dia e nem abre a boca. E que o surdo entra numa igreja e adora a Deus, e na hora de aplaudir ele faz isso. E que eu fui a um culto de surdos que eles ficavam um barulho horrível de som. Mas eu chorei naquele lugar. Porque Deus não precisa de palavras. Deus precisa de sinceridade. E quando Deus encontra um coração sincero, ali está a verdadeira adoração. Amém, meus irmãos? Versículo 4. No entanto, mesmo sem palavras, sem som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Aí eu só penso nos meus adolescentes lá na escola. O colega olhou para o lado e disse assim: e aí? O negócio está feio aqui. Estudei nada. Quer uma pesca? Sério? Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor. Eu sabia que o Senhor não me ia desamparar. Aleluia. Oh Deus. E aí, irmão, acredita que foi Deus. Você acredita? Esse é o evangelho que a gente está vivendo. Não é sério. Esse é o evangelho que nós estamos agora. As pessoas estão perdendo de vista o que é ética na adoração. Serve qualquer coisa se agradar meu coração. Serve qualquer coisa se eu
for beneficiado. E aí eu fico impactado quando ele diz assim: no entanto, por toda a terra ouvi a sua voz. No entanto, tantos adolescentes pescando e você não fala nada. Você diz: eu quero. Me dá, eu quero. Mas eu não posso. Querer eu quero. Mas é porque eu não posso. Porque a adoração vale mais do que a nota pescada. É assim, irmão. Ninguém ouve a nossa voz na faculdade. Ninguém ouve a nossa voz na vizinhança. Não precisa botar louvor alto. Mas as pessoas veem uma vida verdadeira diante de Deus sem voz. Sem voz. Ouve-se a sua voz. Esse é o texto do contraditório. É aquele que não fala, mas escuta. É aquele que não tem ouvido, mas escuta. É aquele que não tem som, mas fala. Então ele diz: até os confins do mundo. Aí ele pôs uma tenda para o sol. Agora veja bem, depois dessa vírgula, o que é que vem? Verso 5. O qual, como noiva, sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Esse Deus que o salmista está falando é um Deus tão grande que o sol, que eles acreditavam que faziam tudo, precisa de uma cabana, precisa de uma tenda. E foi Deus que fez a tenda para colocar o sol. Porque o sol que eles estavam adorando não tem condição sequer de fazer uma cabana para ele mesmo. Então nós vamos perceber, meus irmãos, que a figura de linguagem da noiva, do aposento, do regozijo, do heroísmo, não pode ser burlada nem parada diante do processo de adoração a Deus. Então nós vamos perceber, e aí eu quero caminhar para o final, a sabedoria e a soberania de Deus se revela do 1 ao 4 no céu, na natureza de 4 a 6, na instrução, isto é, no ensino de 7 a 11, e na vida do salmista a partir do versículo 12 até o versículo 14. Interessante que tem uma Bíblia chamada Bíblia de Esboço, e ela faz uma separação, e eu gostei muito quando ela faz separação, a revelação do céu, da natureza, da instrução e na vida de Salomão. O que me chamou a atenção disso tudo é o seguinte, é que muitas vezes a nossa teologia, que a teologia se tornou o conhecimento de Deus, ou o estudo de Deus, mas na verdade a teologia deveria ser apenas uma ciência que nos auxiliasse a entender aquele que falou em nome de Deus, e não entender a Deus. Quem falou em nome de Deus? Paulo. Então a teologia deveria ser uma ciência para nos ajudar a entender quem? Paulo. Quem era Paulo? Paulo era Saulo. E quem era Saulo? Um homem valente. Quem era Saulo? Um homem perseguidor. Então a teologia deveria ser isso. Nos ensinar a entender que Paulo era assim, porque ele se tornou assim depois de ser Saulo, e agora ele se tornou uma pessoa diferente. E por que ele ficou assim? Porque Deus fez uma obra na vida dele. Deveria ser isso. Mas agora a teologia está sendo resposta de quem é Deus. Então ele vai dizer assim, volta lá os 6. Olha o que diz o 6. Ele principia uma extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. 7. Aí ele vem. A lei do Senhor é perfeita. Os irmãos sabem o que é a lei do Senhor? Todo mundo sabe, né? A lei do Senhor é a palavra, é a lei. Quer ver uma coisa, irmãos? Claro que em nossa igreja a gente não fala muito disso, mas eu tenho sido muito alertado por Deus acerca disso. Bota para mim Gálatas capítulo 6, verso 7. Deus tem me cobrado muito falar desse texto na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja de gente muito boa, de pessoas crentes. Mas como todo lugar, há pessoas que também precisam de conversão estando na igreja. Há pessoas que precisam de mais amor, de quebrantamento. Há pessoas que precisam frear sua língua. Há pessoas que precisam se tornar dizimistas. As pessoas precisam se tornar discípulos. A nossa igreja é como qualquer outra. Então eu preciso ensinar mais isso para o irmão. Diz assim, ó. Não vos enganeis. Bom, aí não tem mistério nenhum. Qual mistério tem aí? Não se engane, viu, gente? Não vos enganeis. Ele não está falando de enganar alguém. É um auto-engano. Não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba. Isto é, não brinca com Deus, não. Porque ninguém consegue brincar com Deus. Ninguém consegue zombar de Deus. Não é zombar a Deus, é zombar de Deus. Deus não é surpreendido.
Deus não é pego de surpresa. Então de Deus não se zomba. Aí ele vem. Pois tudo aquilo que a mulher, pois tudo aquilo que o adolescente, pois tudo aquilo que o homem, que o jovem, que o senhor, que a senhora, que o fundador de igreja, que o afundador de igreja, que o muito experiente, que o pouco experiente, que aquele que sabe muito a Bíblia, aquele que canta bem, aquele que canta no coral, aquele que prega, aquele que é pastor, aquele que fez teologia, não se engane, pois tudo que o ser humano, tudo que eu e você fizermos, nós vamos colher. Eterna semeadura. E já ensinei aqui que quem planta laranja não colhe laranja. Quem planta laranja colhe primeiro o quê? A árvore da laranja. A laranjeira. E depois flor. E depois laranja. É um processo. Volta lá. Verso 8. Então observe bem lá, Salmo 19, 8. 8. Isso. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Duas figuras de linguagem muito fortes que o salmista tem. Primeiro, você percebe que ele tem uma visão muito poética. Ele olha para o céu e diz assim: os céus declaram a glória de Deus. A linguagem aí é extremamente jurídica, mas é poética. Eu vos declaro marido e mulher. Eu declaro 20 anos, 36 dias de prisão. Eu declaro culpado. A linguagem é jurídica, mas é poética. Os céus declaram. É documental. Agora, ele começa a ser mais conteudista. Ele começa agora a dar mais fundamentação. Ele sai do empirismo teológico, litúrgico, e ele passa a buscar a mente das pessoas, a compreensão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no fundo, há pessoas que pecam porque não lidam bem com as suas emoções. A essas pessoas, eles precisam ser tocados nas suas emoções, olhar para o céu e se emocionar, e ver uma árvore se curvando, e curvando-se para Deus. Mas há outras pessoas que pecam porque não vigiam a mente. A essas, ele diz assim: calma, cuidado, porque os mandamentos do Senhor são retos, você está indo para o caminho errado. É assim que é tratada, para equilibrar a vida das pessoas. Há pessoas que conseguem conviver na igreja e mentir. Mas assim, não é mentira como recurso não, que também é errado. Tem pessoas que mentem de qualquer forma. Um dia desses eu fiquei surpreso aqui na igreja, conversando com uma pessoa. Eu não vou dizer nem que é esposa ou esposo, mas aí eu conversando, a pessoa disse assim: ah, pastor, o senhor não sabe não, o senhor nunca percebeu não. Eu falei: o quê? Fulano ou fulano mente muito, todo mundo aqui na igreja já sabe. Eu falei: como assim? Eu disse: como assim? Não, pastor, ninguém leva a sério o que ele fala não, o que ela fala não. Eu disse: como assim, meu irmão, minha irmã? Porque tem pessoas que simplesmente entraram num caldo de jeito de ser crente, criaram uma forma de ser crente, e aí é o seu mundinho. Só que você vai dar conta diante de Deus pelo seu mundinho cristão, porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Um tempo atrás eu parei para conversar com duas irmãs ou dois irmãos aqui da igreja, pessoas queridíssimas, pessoas crentes, e eu soube que essas duas pessoas não se conversavam, não falavam. Eu falei: como assim, irmã? Me explica aí, irmão. Como é que funciona isso? Eu quero aprender. Me ensina. E eu soube que vocês não se falam há muitos anos. Como assim? Me explica aí. E consegue cantar, pregar, e consegue fazer tudo normalmente? Como é assim, irmão, essa cara de pau? Como é? Me ensina. Como é viver assim na presença de Deus? Como? É assim? Aprendeu assim com quem? Com a Bíblia? Como assim, irmão? Tem namoro e pode fazer sexo de qualquer jeito?
E estamos lá, ou de qualquer jeito ou sem qualquer jeito. E pode, e vem para a igreja, e canta, e faz tudo. Como é esse negócio? E a Bíblia? E pode. Como assim? Pode. E pode sair comprando e não paga, e os vizinhos reclamam, e todo mundo... Pode, irmão? Como assim? Me explica aí. É só vir para a igreja com a Bíblia na mão, com a carinha bonita, e canta no coro, e toca aqui, prega, e é professor de escola bíblica. É sim, irmão, e está no PGM. Como assim? Me explica. Só me explica para eu aprender. Porque o temor do Senhor é límpido, não tem cisco, não tem sujeira. O temor do Senhor é límpido e não permanece só no primeiro amor, não. Porque tem uma casta religiosa dizendo que tem pessoas que vivem o primeiro amor. Eu já vi esse demônio até falando aqui na igreja. Ah, pastor, já passei desse primeiro amor. Eu repreendo esse demônio em nome de Jesus. Porque quando João, escrevendo o Apocalipse, a igreja lá de Laodiceia, ele diz assim: tenho contra vós que saístes do primeiro amor. Crente nunca deve sair do primeiro amor. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Se o seu esposo mente em casa, se o seu esposo não ora com você, exorta esse homem. Se essa mulher usa um toco de roupa na rua, se essa mulher não é a mulher de Deus em sua casa, exorta, porque Deus vai cobrar de você. Se o seu filho não para em casa como homem de Deus, se o seu filho não te obedece, se o teu filho simplesmente faz de conta que você não é pai, que você não é mãe, exorta esse menino, porque senão você vai dar conta diante de Deus. Se o seu pai é mentiroso em casa, se sua mãe é mentirosa em casa, se seu pai e sua mãe fingem ser cristão, aqui uma coisa e lá é outra, em casa é vídeo pornográfico, você vê no computador, você vê no celular, você vê nos stories dele, você vê nos stories dela, reclama, fala, porque você é mulher de Deus. Se você é fofoqueira, fofoqueiro, mentiroso, mentirosa, se você é alguém que não consegue viver o evangelho por causa da inveja, reclama de tudo e de todos, quebra teu coração, porque senão a vida vai te partir ao meio. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Todos igualmente justos. Tem pessoas que vão pensar assim: pastor, eu achei que o senhor me deu indireta. Deixa eu consertar aqui a sua mentalidade. Não dê indireta para ninguém. Estou dando direta. Amém, meus irmãos? E quando eu pegar namorados na igreja, se esfregando nessa igreja, quando eu pegar namorados nessa igreja, abraçadinho, como se tivesse, agarradinhos, como se tivesse praticamente se lutando junto, eu vou chamar no gabinete, irmão. E diante de Deus, se voltar a acontecer, eu vou expulsar dessa igreja. Porque eu não quero as minhas crianças aprendendo errado o que é namoro. Eu não quero. Quando eu pegar nessa igreja, mulher com toco de saia, saia rasgada nas costas, rasgada na frente, mostrando o umbigo. Ah, pastor, o senhor está olhando para minha mulher? Tô, porque você não olha. Eu vou chamar no gabinete e vou dizer: saia da igreja, sua pomba gira. Quando eu pegar nessa igreja, homem casado, abraçando mulher solteira. Quando eu pegar nessa igreja, homem pelos corredores da igreja, fugindo da palavra, eu vou dizer: saia da igreja. Quando eu pegar nessa igreja, homem e mulher que não querem aprender de Deus, vá congregar em outro lugar, porque aqui eu não quero gente que não quer Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.